Boa tarde, né? Estamos aqui para mais um seminário aqui da IPS, tá? Hoje nós temos a presença do Dr. Thiago Avance, que vai passar as informações, a importância dos seminários IPS, tá? Essa importância que nós temos, primeiro, há uma variedade muito grande de temas diferentes, né? Para que vocês possam ter uma varredura diferente sobre conhecimento sobre várias áreas. Por quê, gente? O pesquisador, hoje, cada vez mais, nas áreas que vocês vão trabalhar futuramente, o pesquisador, ele não é mais um pesquisador que fica preso dentro de uma caixinha, né? Ele precisa saber vários conhecimentos, né? Então, por exemplo, eu costumo contar uma história, eu tive uma aluna de química, né? Que ela é da área de humanas, e ela uma vez mandou uma mensagem para mim, só muitos anos atrás, né? Ela falou assim: professor, eu nem aqui fui fazer direito, professor, é verdade essa história, professor, fui fazer direito e eu não fico com livro de química, né? Porque ela estava trabalhando com a prefeitura e ela estava fazendo a responsabilidade dela era fazer a multa a empresas que desrespeitavam as normas ambientais. Tanto que existe aqui uma área de direito ambiental, né? Então, hoje, cada vez mais, as empresas elas buscam profissionais qualificados. Tem várias que sejam só qualificados na sua área, mas tenham conhecimento de áreas diversas, tá? Então, é muito importante essa variedade aqui de conhecimentos que vocês têm, tá bom? Então, vou fazer a apresentação do professor, né? O professor de Direito, Thiago Avance, que vai conversar com vocês. Ele é PhD, né, em Direito pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, né, em 2020, com bolsa integral e aprovação summa cum laude, né? Eu tenho estágio de pós-doutorado pela Mediterranean International Center of Human Rights Research, da Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, Itália, em 2021, com bolsa integral. Ele é mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, em 2011, com bolsa integral CAPES e aprovação summa cum laude. É pós-graduado em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São Paulo, em 2019. Ele é presidente da Escola Superior de Advocacia de OAB de São Paulo, Guarujá, né? Pesquisador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, Faculdade Politécnica da Universidade de São Paulo. Advisory Board Member, né? Iguais, que é professor? IGO-AI, International Group of Artificial Intelligence. É o grupo de inteligência artificial que a gente faz parte. Inteligência artificial. Isso. Ótimo, tá vendo? A direito ligado à inteligência artificial, né? Ok? E do Global Ethics, editor científico do Journal of the International Affairs, né, da Macedônia do Norte, desde 2021, advogado em Legal Health desde 2008, professor desde 2009, gestor de recursos humanos e departamento jurídico desde 2008, servidor público municipal desde 2009, ator de diversos livros de direito. Então, vocês vão ter hoje uma palestra com uma pessoa extremamente qualificada para passar, com certeza, está extremamente qualificada para passar. Como eu falo para vocês, o conhecimento é o que vocês levam da vida. O resto, eu sempre falo isso, o conhecimento que vocês levam. O resto, gente, é uma consequência. Então, aproveitem todo o conhecimento que vocês vão receber hoje e aproveitem o máximo possível. Professor, eles são seus. Obrigado, agradeço o carinho, de verdade, você é uma pessoa especial e a gente não precisa a gente dizer o quanto luz você tem, o quanto de carinho que você tem, que a gente consegue perceber isso de longe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção, agradeço ao IPS e agradeço muito a tua compreensão e a compreensão de todos da última vez pela situação da qual a gente passou. Tá bem. Para ficar juntos, né? Agradeço mesmo, de verdade, obrigado pelo teu carinho. Gente, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, saudações agora de maneira oficial. Boa tarde aí a todos do nosso grupo de pesquisa, o DFEST, Direitos Fundamentais, Ambiente, Sociedade e Tecnologia. Boa tarde a todos que estão aqui no nosso bate-papo. Tomara que a gente consiga fazer jus aí a essa expectativa, né, gerada. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês pela compreensão, né, daqueles encontros que nós tivemos
na nossa última oportunidade. E hoje a gente vai conversar um pouco, finalmente, sobre essa temática relacionada a crimes virtuais, essa temática relacionada a um relacionamento que nós temos aí com esse ambiente chamado internet, esse ambiente virtual. Eu só quero fazer um oi aqui muito breve a alguns alunos e membros aí do nosso grupo de pesquisa, estagiário, meu Felipe, tem aí eu estou conseguindo ver o Patrick, que é do grupo, também faz parte da iniciação científica, o João acabou de chegar, o Murilo também já foi meu aluno, estou vendo aí um outro aluno ainda meio perdido por aí, sejam todos bem-vindos, fico feliz de estar com vocês aqui nesse nosso bate-papo. Bom, dito isso, saudações então a todos do The Fest, bom estar com vocês, estou com a tua cara cheia aqui na minha tela, ô Rafael, tá bonito aqui demais, viu? Bom, vamos começar ver se a gente consegue destacar para todos. Vamos começar a ver se a gente consegue fazer um bate-papo aí, então, de uma maneira geral, sobre essa temática que a gente vai conversar com vocês, tá? Primeiro, eu queria agradecer muito ao IPES, ao Luiz Santos, por dar a oportunidade aqui de debate, e vamos ver se a gente consegue traduzir algumas ideias aí para vocês, né? A ideia primeira é a seguinte, né, gente? Vocês são muito, na maioria de vocês, pelo que eu posso ver, bastante jovens. Então, o velho aqui sou eu. Então, hoje vocês estão aí numa geração que praticamente nasceu conectada. E vocês talvez não tenham a experiência de viver desconectados como a gente teve, principalmente da minha geração para trás. A gente teve essa vivência de ter um momento em que a gente não tinha essa conectividade, essa conexão. Então, hoje, essa coisa horrorosa aqui, que vocês gostam, eu não sou muito fã não, porque é só trabalho, é só dor de cabeça que vem por aqui, não vem um anúncio de que você ganhou R$1 milhão, pelo menos não de verdade, né? Spam vem, mas não vem um anúncio de que você ganhou R$1 milhão, não. Ele só vem trabalho, só vem encrenca, só vem dor de cabeça, só vem coisa chata para vocês ainda, dá para vocês se divertirem um pouco aí com os Tinder da vida, com os WhatsApp da vida, não, Tinder ninguém faz uso, né? Não sei. O WhatsApp da vida, o Instagram, o Twitter, Xvideo e outras coisas aí que vocês. Ninguém faz uso disso, eu sei, tudo bem. Mas enfim, vocês devem conhecer alguém que faz uso dessas coisas, então a gente sabe que essas brincadeiras aqui, estão aqui hoje na nossa palma da mão, mantém a gente conectado 24 horas. Então, hoje, a internet, pessoal, a gente coloca para vocês de uma forma bem tranquila, que ela está presente 24 horas também por dia na nossa vida, e acredito eu que quando a gente perde a conexão, a gente se sente meio que perdido, tipo um náufrago, tipo como o pessoal está usando aí dos memes, como diziam os astecas, nos idos lá de 1200 e qualquer coisa, por aí vai. Então a ideia basicamente é essa. Então esse é um primeiro ponto que a gente coloca para vocês. Eu coloco um pouco da minha vivência antes da gente começar a falar da temática mesmo, porque eu sou um usuário de internet, de computadores, de tecnologia desde muito cedo. Então, eu tenho acesso a computador desde, lá, de 1989, mais ou menos, eu já comecei a usar computador. Internet, quando a internet ficou disponível mais a miúde aqui para a gente, desde 1996 eu tenho conta na internet e tenho acesso. Só que naquela época, né, em 1996, a gente conectava e era tipo, vou entrar na internet, eu vou entrar na internet. Então, tipo, tinha aquele negócio do modem de escada, aquele barulhinho que vocês, acredito eu, já devam ter ouvido em algum momento na vida de vocês, e essa ideia era como se a gente fosse, de fato, entrar dentro de um portal diferente, que é a internet, que não era o que a gente estava acostumado no dia a dia. Então, o primeiro ponto é essa mudança de panorama que veio de 1996. Não faz tanto tempo assim, talvez seja alguma coisa 10 anos mais velha do que vocês, mas foi ontem. Estou falando de muito pouco tempo, estou falando de uma coisa de 20, 30 anos atrás. E aí, lá pelos idos aí, quando vocês nasceram, 2006, 2007, 2008, acredito que seja aí mais ou menos a média de vocês já pegaram uma geração em que essa conexão já não tinha que passar por esse portal, por aquele barulhinho, entrando na caverna do dragão e para poder ter acesso à internet. Diga-se de passagem,
Aquela época uma internet horrorosa, que a gente demorava uma noite inteira para baixar um JPEG, não vou nem falar de vídeo ou MP3. Então, isso era uma coisa impensável. Esse é o nosso mundo nos dias de hoje. Então, a gente está ligado 24 horas por dia nesse bicho, nessa coisa. E digo para vocês, só para você fechar a ideia, eu tive agora há pouco uma viagemzinha a trabalho, foi semana passada, e no trânsito da viagem, a minha internet caiu, a Vivo morreu. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sem GPS, fiquei sem comunicação, sem poder falar com ninguém, o chip travou, sei lá o que aconteceu, deu problema, e a gente se sente realmente lascado, perdido, não tem nem como chegar no destino correto, sem saber, porque a gente depende até do Waze ou do Google Maps para poder navegar. Então, a verdade é essa, nós estamos 100% dependentes da internet. Só que aí o que acontece, gente? Para a gente poder começar a entrar um pouco mais na temática, a gente vai ter que entender que o fato de a gente estar ligado diretamente com a internet 24 horas por dia, isso vai trazer algumas consequências, diria eu, principalmente nas relações humanas, né? Por quê? Eu sei que vocês talvez vão achar meio chato, mas é bom para vocês, até em homenagem ao professor Marcos falando sobre essa situação. Tem um filósofo chamado... falei o nome dele. Mas ele diz basicamente o seguinte, que nós estamos vivendo em tempos de relacionamentos líquidos, de sociedade líquida. E esse filósofo, começa com Z agora... Bauman, Zygmunt Bauman, obrigado. O Zygmunt Bauman, obrigado, é isso aí, estão afiados. E esse Zygmunt Bauman, ele mudou bastante o pensamento dele, principalmente da década de 90 para cá, e ele começa a falar de relacionamentos líquidos e fala que a gente vive numa sociedade líquida também. Parabéns aí para as meninas que estão com a filosofia bem na ponta da língua. O que é relacionamento líquido? Eu estava falando agora do Tinder para vocês. E a ideia do Tinder é uma ideia que eu acho que representa a melhor coisa possível imaginável do que é um relacionamento líquido que a gente está aqui tentando traduzir para vocês. Vocês estão lá procurando lá os contatinhos lá no Tinder, aí vocês vão fazendo a seleção aí dos possíveis contatos. Não, 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 sim, não, 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 sim. A gente está escolhendo relacionamentos humanos dando um deslize com o dedo. Eu tenho que ilustrar para vocês, porque eu sei que vocês não estão familiarizados com esse tipo de aplicativo, com esse tipo de coisa. Então, o que acontece, gente? A gente está aqui colocando para vocês que hoje, talvez pela expansão causada pela internet, a gente tem a possibilidade de ter contato com um número muito maior de pessoas no mundo inteiro, como aqui a gente está tendo. Estou aqui com o professor Carrasco, estou aqui com o Baden. O professor Carrasco está no México nesse momento. Saludos, professor Carrasco. Baden, ele está, acho que na Colômbia, se não me falha a memória. O pessoal está espalhado pelo Brasil, Bahia, São Paulo e por aí vai. Tem membros da França, tem membros de toda a América Latina, e a gente está em contato com essas pessoas. E o que a gente coloca para vocês nesse sentido? Coloca que hoje a internet propicia esse contato mais fácil do que nunca. Então, esse é um aspecto sensacional da internet. E voltando para os relacionamentos líquidos e para a sociedade líquida. O mesmo relacionamento ser aberto e ser expansivo para uma quantidade muito maior de pessoas também permite o quê? Permite que a gente descarte, não sei se descarte é uma palavra pesada, mas que a gente deixe um pouco de lado algumas pessoas em algum momento da vida, principalmente se aquele relacionamento já não está tão quente. Eu vou cair com esse daqui a pouquinho. Se esse relacionamento já não está tão quente, eu digo relacionamento, eu digo amizade, eu digo namoro, eu digo qualquer tipo de relacionamento, não está tão dando certo naquele determinado momento. Então, talvez vocês, em algum momento da vida de vocês, tenham tido uma pessoa com quem vocês estivessem muito perto, muito próximo, amigo, enfim, namorado, namorada, e de repente a coisa esfriou e cada um foi para um lado. Meio que inexplicavelmente vocês partiram para uma outra. Isso, há muito pouco tempo, não era assim que funcionava.
era algo muito mais duradouro, era muito mais concreto. Daí, concretude versus liquidez. Esse cara, o Bauman, ele efetivamente falava. Então, hoje, nos dias de hoje, é tudo muito mais líquido por conta justamente da abertura que a internet propicia para a gente. Parando um pouquinho e respirando. Primeiro, eu não gosto de ficar falando, sem, se vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, levantar a mão, contestar, jogar ovo, enfim. Por favor, intervenham, que é sempre bom. Por enquanto, está tudo de boa? Tranquilos? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa. Agora, vamos mergulhar um pouco na questão de entender, então, esse relacionamento, ou esses relacionamentos virtuais, esse mundo líquido que a gente está aqui falando para vocês. Vamos partir para um segundo ponto. Vamos começar agora a falar da parte que acho que vocês têm mais interesse, que é a parte dos crimes, né? Lógico, vocês gostam tudo cara de terrorista, todo mundo gosta de crime, quer saber dos crimes, o que pode e o que não pode fazer. Então, vamos lá, vamos começar a entender um pouco isso. Primeiro ponto que a gente precisa ver, isso está ligado mais com criminologia, com sociologia, com antropologia, até do que com direito. Por que a gente começa a fazer algumas ponderações quando a gente fala de, eventualmente, crimes praticados pela internet? Qual que é o primeiro ponto, o primeiro pressuposto que a gente acaba tendo que perceber? O pressuposto é muito mais difícil a gente cometer um crime olhando, como eu estou olhando para vocês nos olhos de uma pessoa ou de outra, presencialmente, do que se a gente pratica isso olhando para isso daqui, para um objeto. Então, eu já começo a dizer algo sobre isso para vocês. É muito, muito mais fácil a gente cometer alguma coisa que não seja eticamente, moralmente adequada, se a gente não está sobre os olhos, sobre os atentos olhos, os cuidadosos olhos das pessoas à nossa volta. Então, isso é algo que eu quero já de logo passar para vocês, até para que vocês reflitam um pouco sobre o comportamento de vocês mesmos na internet. O X da questão é, o que a gente é na sociedade presencial é o que se é na sociedade virtual, no mundo virtual. E aí a grande pegada e a grande sacada que a gente coloca para vocês. A diferença talvez seja que no mundo virtual os freios morais que a gente talvez tenha, que é o olho no olho, desaparecem. Porque a gente não está lidando com uma pessoa, a gente está lidando com um objeto. Eu estou olhando ali na tela, eu estou vendo o Rafael, estou vendo o Taylor, estou vendo a Gabriele, mas eles são, não tem nem avatar, eles são ícones, eles são uma bolinha com a inicial da letra do nome deles. Mas eu sei que Gabriele é Gabriele, eu conheço ela. Eu sei que Rafael é Rafael, eu conheço ele. Isso facilita, claro. Agora, se eu não conheço e não tenho um contato mais próximo, íntimo com aquela pessoa, de conhecer a pessoa presencialmente, como é que eu vou humanizar aquela pessoa? Não vou. E a coisa fica muito mais fácil de praticar condutas que não são eticamente corretas. Que condutas é essa, Tiago? Ou são essas, Tiago? Pelo amor de Deus, começa a desenrolar. Gente, o negócio todo é o seguinte, e aí eu começo também a falar para vocês um lado de proteção, principalmente de crianças e adolescentes, mas não só. Aqui a gente vai falar de relacionamentos e de crimes de uma maneira geral. A gente está falando, como eu disse, de reprodução de comportamentos que a gente vê na sociedade comum. E o que a gente vê na sociedade, a gente aplica também para a internet. A internet faz parte da sociedade. Então, eu queria começar logo de pronto a falar um pouco sobre o mais básico de tudo que a gente vê, que a gente lida no nosso escritório, que a gente estuda no nosso grupo, são crimes contra a honra. Então, aí começa já logo de cara a talvez horrorizar um pouco vocês, porque eu tenho certeza, pessoal, que isso não aconteceria aqui também com nenhum de vocês, porque vocês, apesar de ter alguns caras de terroristas, eu sei que vocês são comportados e não fazem questão, nem fazem xingamento, nem fazem lacração na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou onde quer que vocês
se manifestem. Eu coloco para vocês basicamente o seguinte: quando vocês praticam alguns crimes, nossa, vocês praticam um crime, né? Caraca, isso foi péssimo, né? Vamos reformular a frase. Vamos supor que alguém se manifeste em algum momento em alguma dessas redes sociais. E, ao se manifestar nessa rede social, a pessoa, por exemplo, fala: eu assisti ontem, sei lá, Miss Marvel, The Marvels, e achei o filme maravilhoso. Aí chega alguém, algum hater lá no fórum e diz: nossa, você é um retardado, você está falando bobagem, para não falar, começar a falar palavrão, né? Você está falando um monte de bobagem, você não presta, vai morrer, se mata, uma coisa. Começa assim a destilar o ódio, e a gente sabe que esse tipo de comportamento é absolutamente natural, infelizmente, natural na internet. É natural porque eu acabei de responder antecipadamente para vocês. Porque eu não estou vendo a pessoa olhando no olho da pessoa e dizendo: você é um imbecil porque você achou Miss Marvel ou The Marvels um bom filme. Você não está humanizando aquela determinada pessoa. Ao contrário, você está objetificando aquela pessoa. Você está agredindo aquela pessoa porque justamente você não vê ela como uma pessoa. E você está praticando crime? Claro que você está. Você está praticando crimes contra a honra. São 3 modalidades de crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação. Eu não vou entrar em muitos detalhes também, porque senão vocês vão querer me desumanizar, vão querer me matar, vão querer me xingar. Isso fica mais perto para a direita. Mas se eu xingo uma pessoa, se eu invento um fato negativo daquela pessoa, ou se eu digo que uma pessoa cometeu um crime, quando ela de fato não cometeu, eu estou praticando uma conduta penal. Aliás, uma das condutas penais que eu acabei de mencionar aqui para vocês, que estão previstas já de pronto no Código Penal: injúria, calúnia e difamação. Então, quando a gente tem se manifestar num determinado fórum, num determinado bate-papo, numa determinada rede social, eu tenho que me policiar para não xingar o amiguinho, a amiguinha de retardado, porque gostou do Miss Marvel, apesar de ser uma aparente bomba, como vocês talvez já tenham visto por aí. Então, é algo que, repito, o freio moral da gente acaba ficando mais frouxo justamente porque a gente não olha no rosto daquela determinada pessoa. Então, esse é o primeiro, acho que, tipo de conduta criminal que a gente vê mais comumente manifestado. Agora, eu vou também dizer um negócio para vocês. E aí eu começo a também horrorizar um pouco vocês até um pouco mais a respeito desse tipo de comportamento. Se eu fiz uma postagem em que eu chamei uma pessoa de nomes, ou inventei algo sobre uma pessoa, e aí veio o amiguinho e deu aquele smile, deu aquele joinha e replicou a mensagem, ou mesmo não replicou, simplesmente me deu um joinha e deu um sorrisinho lá, deu react com o smile, com o sorrisinho, vocês estão praticando crime também. Tá? Então, eu já estou colocando isso para vocês de logo, de pronto, que a manifestação de incentivo é considerado também, ou pode ser considerado também, uma conduta criminosa. Então, cuidado, gente, cuidado. Mas, Tiago, onde que eu vou ser punido? Como que eu vou ser punido? Como é que eu vou ser identificado? Como é que eu não vou ser identificado? A gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais sobre isso, principalmente quando a gente for falar a respeito da atividade policial, da atividade de investigação criminal. Eu estou aqui, claro, não estou falando de uma pessoa que me manda uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu conheço o número da pessoa. Eu estou aqui falando de uma pessoa que, às vezes, quer postar alguma coisa anonimamente por algum canal, ou rede social, ou fórum, ou coisa que o vale, e fica mais ou menos travestida ou escura nas suas sombras que seriam da internet. E aí vai depender um pouco mais de atividade de investigação, mas é possível sim identificar, e eu já vou falar um pouco sobre isso. Bom, então, primeiro ponto, primeiro passo já falamos, essa questão relacionada a xingamentos na internet. Segundo ponto que eu queria falar, que é o assunto da vez, a bola da vez,
sempre aí para vocês de uma maneira geral. Todo mundo já deve ter ouvido isso, ou já estudado um pouco sobre isso. Bullying. Então, vamos começar a falar sobre bullying. Primeiro ponto. Nós temos uma lei no Brasil que fala sobre bullying, explica o bullying, conceitua o bullying. É uma política anti-bullying de 2014, se não me falha a memória, ou 2012, não me lembro. Bullying não é crime por si só. Agora, cuidado. O fato de eu estar dizendo para vocês que bullying por si só não é crime, não significa que as atividades que vocês, eu de novo estou falando com vocês, né? Estou mó feio vocês, viu, gente? Tomem cuidado. As atividades que o praticador do bullying efetivamente faz, que essas atividades são criminosas, sim. Então, se uma pessoa, ao praticar o bullying, fica agredindo fisicamente, se agride virtualmente, xinga virtualmente, cria histórias falsas virtualmente ou fisicamente, se pratica qualquer dessas condutas, isso é bullying? É bullying. Só que não tem um crime de bullying, mas tem um crime de ameaça, tem um crime de incitação ao suicídio, tem o crime de, e aqui eu começo a falar coisa pesada, crime de incitação ao suicídio, tem o crime de xingamento, injúria, calúnia e difamação que eu acabei de mencionar. Então, a gente vai percebendo que, embora a ideia do bullying geralzona não seja crime, o Brasil tem, sim, postura, lei que pune atividades relacionadas ao bullying. Então, cuidado também com isso. O fato de vocês já terem ouvido em algum momento que bullying não é crime, e até temos aí algum projeto de lei para poder tentar criminalizar o bullying, eu não sei se precisaria, porque nós temos uma boa base hoje já existente para punir a pessoa que fica bullyingando a outra pessoa. Tá bom? Então, fica aí essa segunda observação que a gente precisa falar para vocês a respeito de condutas criminosas. Está dando para entender, gente? Está de boa, está suave, vocês já estão dormindo, eu já estou vendo que tem umas pessoas aí meio que lavando, dormindo, já está tranquilinho? Fala, minha querida. Eu assisti a sua Que legal, senhora. Legal. Não, quer dizer, no bullying, quer dizer, a pessoa faz um bullying, mas eu saio daqui nervosa por causa daquilo. Tá. Eu bato o carro e morro. É um homicídio doloso. Não, minha querida. E aí é uma outra questão que é também dentro do direito penal para se responder. Ela faz a seguinte pergunta. Tiago, eu estou aí sofrendo bullying com uma determinada pessoa e essa pessoa fica fazendo algum tipo de incitação contra mim, fica me xingando, fica em cima, falando bobagem e tal. Eu fico nervosa, bato o carro e morro. Quem praticou a conduta vai responder pelo crime de homicídio? Resposta: não. Futuros advogados penalistas, futuras advogadas penalistas, por que não? Eu vou explicar para vocês de uma forma, e aí eu peço até que vocês tentem compreender isso de uma forma geral, no sentido de, como é que eu vou explicar? Não tomar isso como certo, justo ou injusto. Eu estou falando agora do que é de direito e do que não é de direito. Às vezes o que é de direito pode não soar para a gente na sociedade como algo justo ou injusto. Então, a gente deixa de lado esse valor que a gente pode fazer. Por que essa pessoa que praticou o bullying, ela não responde pelo crime de homicídio? Ela não responde pelo crime de homicídio porque, dentro do direito, a pessoa ela só responde pela conduta que ela efetivamente faz. Então, o que ela fez? Ela xingou. Ela vai responder pelo xingamento. O que ela fez? Ela ameaçou. Ela vai responder pela ameaça. Ela bateu. Ela vai responder por bater. Eu saí, eu tive um problema de saúde porque eu me senti mal, bateu a ambulância, me levou para o hospital e a pessoa morreu. Ela responde pela morte? Não. Porque não é uma causa direta gerada pela pessoa. Então, se eu te pinico, eu vou responder pelo pinico que eu fiz em relação a você. Agora, a consequência, porque eu piniquei, aí eu tropecei para trás, caí, já sai da esfera
da atuação dentro do direito penal. O que não significa, meninos e meninas, que eventualmente essa pessoa que praticou bullying, ou bullying até gerou esse resultado fatal ali, não significa que ela também não vai pagar uma indenização, se responsabilizar por uma indenização. Estou falando de crime. Crime é cadeia, crime é direito penal, indenização, direito civil é outra parada, é outra realidade, é outra situação. Então, respondendo a sua pergunta, não responde pelo crime de homicídio. Hoje, pelo menos, não responde. Agora, se houver uma criminalização, você vai me perguntar, como é que vai ficar? Não faço ideia, vai depender do que vai constar na lei. E aí a lei só quem decidir como que vai constar na lei é quem faz efetivamente a lei. Beleza? Boa pergunta. Fala, querido. Você falou, pode ser considerado é diferente ou não? Cara, é uma ótima pergunta. Assim, de verdade. Vamos falar a real. Todo mundo faz brincadeira com todo mundo. Eu acho que aí não é o problema. A questão é, quando a gente faz uma brincadeira com outra pessoa, e aquela brincadeira ela se torna, sai da área da brincadeira e passa a ter um negócio pesado, principalmente para outra pessoa. Então, a brincadeira, e a zoeira que a gente faz, eu faço zoeira com tudo, cara. Quem me conhece um pouco mais a miúde sabe que eu sou um cara assim, super, super irreverente, super irônico, sarcástico pra caramba, e eu faço brincadeira com tudo, não tenho, principalmente quando a gente está num círculo mais próximo de amigos, não tem pudor, nem freio para fazer. Então, eu sou muito zoeiro. Agora, enfim, a gente permite com quem permite também que a gente faça. Então, é um negócio de duas vias. Se a pessoa do outro lado está dando risada junto com você, isso é uma brincadeira. Agora, a partir do momento que você está pegando lá uma pessoa, um cara, uma menina, uma pessoa, enfim, e está infernizando a vida daquela pessoa e fazendo, inclusive, com que aquela pessoa não goste, se sinta mal com aquilo, você passou do limite e aí você vai responder pela atividade. Então, para responder a tua pergunta, eu te digo assim, o crime acontece a partir do momento em que a vítima se sente vítima. Esses crimes, principalmente que eu estou colocando para você de agressão à moral da pessoa, eu chego aqui para o cara e falo, você é um idiota, meu amigo, você é um retardado, você não sei o quê. Tudo bem, também para mim não tem ofensa, não tem agressão no sentido de causar alguma coisa contra aquela pessoa. Agora, se eu chego para uma pessoa e começo a infernizar ela todo dia, e aquela pessoa se sente mal e entende que aquilo não é próprio de uma relação de amizade, ou de coleguismo, ou de companheirismo, aí você está praticando crime. E aquela pessoa ela tem a possibilidade, sim, de eventualmente procurar a justiça. O que eu quero só te passar, e essa tua pergunta foi muito boa, cara, nesse sentido. Não significa, meninos e meninas, eu quero deixar isso bem claro, que a gente precisa viver num mundo chato e que a gente não possa fazer nada. Agora, a gente tem que ter, acima de tudo, respeito e compreensão pelas outras pessoas. Então, esse acho que é o primeiro ponto, o primeiro passo que a gente, quando fala de relacionamento humano, a gente precisa entender. Não é um freio absoluto que a gente tenha que se policiar e não possa falar nada porque fica dentro daquela caixinha fechada, e se não está naquela caixinha vai ser cancelado, vai ser cancelada, vai ser cancelado. Não, vocês têm a liberdade, a gente tem a liberdade de conversar entre as pessoas e principalmente entre as pessoas próximas. Agora, se ultrapassa o limite do razoável e quem diz o limite do razoável é o relacionamento humano, aí, galera, aí você está na parte criminal, você entra na parte criminal e tem que, de fato, aguentar as consequências disso. É muito fácil da gente compreender esse limite quando a gente se relaciona com as pessoas. Basicamente é isso. Fala, querido. Uma pessoa pode responder, mas quando essa questão ela é entre dois alunos, dois estudantes inferiores à maioridade penal, 18 anos, inferiores a 18 anos. Haverá algum tipo de sanção aplicada ao praticante do bullying
ou, sei lá, alguma acusação responsável? Ótima pergunta, excelente pergunta. Ele faz a seguinte pergunta para quem está nos acompanhando aí. Em relação a menores praticando condutas que são consideradas ou bullying, ou consideradas crime, de uma maneira geral. Gente, crime é crime. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês já devem ter ouvido falar nessa lei. É uma lei de 1990, se não me falha a memória, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte, que menor de idade, meninos e meninas, não pratica crime por si só. Ele pratica uma coisa equivalente chamada ato infracional. O que é o ato infracional? Ato infracional é o crime praticado por menores de 18 anos de idade. A mesma estrutura? Mas eu estou colocando para vocês que sim pratica. Criança não pratica ato infracional, aliás, pratica, mas não será punida por ato infracional. Então, se tem menos de 12 anos, está livre, pelo menos da sanção, não vou falar punição, mas para vocês entenderem, deixa eu falar punição aqui, que seria o equivalente à cadeia, vamos dizer assim, para os adultos. Né? Existem algumas punições de caráter pedagógico para menores de idade, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na Fundação Casa e tudo mais. Mas a ideia é a seguinte, basicamente, eu vou ser, sim, menor de idade, responsabilizado. Independentemente se o pai ou a mãe tem alguma culpa no cartório, mas se quem praticou não foi o pai, não foi a mãe, foi lá o adolescente que chegou no amiguinho e falou pela internet ou no mundo real, você é um retardado, e aquilo gerou uma consequência negativa, você vai responder pelo crime de injúria, ou seja, um crime contra a honra por aquela pessoa. Vocês, menores de idade, respondem sim, e é o que eu estou começando a querer colocar aqui para vocês. Mesmo com 17 anos, que deve ser uma grande faixa de idade aqui, da maioria de vocês aqui no ensino médio, no começo da graduação, enfim, vocês respondem sim por aquilo que vocês fizerem. E respondem até, repito eu, com as possíveis, potenciais punições que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Significa que vocês necessariamente vão para a Fundação Casa porque vocês xingaram um coleguinha de retardado. Não significa isso, também não quero favorar vocês, mas sim, vai dar dor de cabeça, sim, vocês vão ter que responder por um eventual processo, sim, vai ter que estar na frente do delegado, vai ter que estar na frente do conselho tutelar, vai ter que estar na frente do juiz, ou seja, evita. Né? Vamos segurar aí um pouco a onda e lembrar daquilo que a gente começou a falar, da humanização das pessoas na relação umas com as outras. Beleza? Tranquilos? Falem, querida. Ok. There is reasons, right? Eu conheço a série, mas eu não sei se o que gerou. Vamos lá, então deixa eu separar a questão aqui para vocês. O que é incitação ao suicídio? Vamos lá, pessoal, vamos falar de um negócio meio punk, meio pesado, meio deprê, mas estamos falando aqui na abertura, estamos falando na real, precisamos falar de temas mais cabeludinhos também. O que é uma incitação ao suicídio? O cidadão chega para outra pessoa e fala: você não merece estar vivo, por que você não tira a sua própria vida? Isso é uma incitação ao suicídio. Não sei se isso aconteceu na série, não sei se foi isso que aconteceu na série, ou se foi uma conduta diferente. A conduta que eu estou dando de exemplo foi aquilo que ela me perguntou. Por exemplo, você é uma porcaria, eu não gosto de você. Isso não é incitação ao suicídio. Isso é injúria, calúnia, difamação, agressão. Se eu pratiquei injúria, calúnia, difamação, agressão, ameaça, eu vou responder por esses crimes. Agora, se a pessoa, por conta disso, ela entrou numa depressão e se matou, eu não vou necessariamente ser responsabilizado por incitação ao suicídio. Incitação ao suicídio é a conduta que a pessoa, que o cara, o responsável, ele chega na vítima e diz: você não merece estar vivo, você tem que se matar, você vai ter que se matar, só tem um jeito, é um negócio bem mais pesado.
Então, precisa ver o que aconteceu na série, que eu confesso que eu não assisti, mas conheço a história. Não sei o que aconteceu na série, se a menina aconteceu isso porque chegaram e ficaram buzinando isso no ouvido dela, ou se todos estavam praticando bullying com ela, enfim, por aí vai. A ideia é essa. Respondeu? Beleza? Ótimo. Boas perguntas, gostando de ver. São temáticas pesadas, gente. Então, fala. Professor, só voltando para a pergunta, Fala. da questão do máquina responde, só que enquanto uma questão é da proximidade, quanto mais próximo da maioridade, a punição será mais severa? Não necessariamente, uma boa pergunta. Na verdade, o que a gente fala? Que a pessoa, o menor de idade, ele pratica ato infracional e ele vai sofrer uma medida protetiva, uma medida... Obrigado. Medida socioeducativa. Então, essa medida socioeducativa que esse menor de idade ele vai sofrer, ela não é necessariamente uma internação numa fundação casa. Quem vai definir isso vai ser o juiz. Então, na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz, ele, quando vai analisar um caso dessa natureza, o juiz ele vai olhar para a cara do menor, ele vai ver o que o assistente social vai dizer, vai ver o que o psicólogo vai dizer, vai verificar todo esse contexto para ele poder falar. A mais grave medida socioeducativa é a internação por um período inicial de 6 meses, pode durar até 3 anos. Essa é a medida mais socioeducativa mais grave. Mas tem outras medidas socioeducativas menos graves, suspensão de restrição de alguns direitos, a prática de, por exemplo, a participação de alguns cursos, algum acompanhamento psicossocial, são medidas todas socioeducativas que vão ter até uma advertência. O juiz ele pode simplesmente chegar para a pessoa e falar, não faça mais isso. É uma advertência possível de acontecer também. Quem que vai definir isso? Não é a idade. É claro que a idade é um critério, mas não é o fato de o cara ter 17 anos, por exemplo, que ele praticou a conduta X e, por conta disso, ele vai para a Fundação Casa. Não é só isso. É claro que uma pessoa com 17 anos se espera que tenha um pouco mais de responsabilidade que uma pessoa que tinha 13 anos. Mas não é o único critério que vai ser colocado. Não é. Mesmo porque eu coloco para vocês, como eu trabalho também nessa parte de atuação criminal e crianças e adolescentes e tudo mais, a gente só vê que o adolescente ele vai para a Fundação Casa uma situação muito gravosa, por exemplo, agressão, homicídio, tráfico reiterado, mesmo tráfico reiterado, condutas violentas, condutas e atividades violentas por parte de menor, ou seja, é algo mais pesado possível que ali vai haver essa segregação aí do menor. Boa pergunta. Tudo bem? Pai? Se, por exemplo, esse adolescente tiver com idade e tiver cometido algum desses mais pesados, como tráfico, agressão, e aí fez a maioridade. E tiver que ter uma pena maior, como você disse, pode chegar até 3 anos, e ele completou a maioridade. Vai ficar até 21 anos. Ele pode ficar internado até 21 anos. É possível, está previsto no ECA, mas não passa de 21 anos justamente por causa disso. Ou seja, o cara cometeu o crime, vamos dizer, com 17 anos, ele vai ser reavaliado de 6 em 6 meses, eventualmente, até o limite dos 21 anos, e ele pode sair da Fundação Casa, independentemente da situação, de como ele está ou como não está, se ele apresentou melhora no quadro dele ou não apresentou melhora, mas completou 21 anos, ele tem que ser colocado na rua em liberdade, numa situação como essa. Então, é possível, sim, haver a internação, a continuidade da internação com uma pessoa que completou mais de 18 anos. Ele não tem a chance de ser mudado, né? Ir para a cadeia? Não. Não pela atividade tudo que ele completar a partir dos 18 anos, ele responde como maior. Agora, aquilo que ele completou como menor de idade, enquanto 17 anos ou inferior, ele responde enquanto menor de idade. Passou de 18 anos, aí ele vai responder enquanto menor de idade. Tá bom? Boa pergunta. Muito boas perguntas, aliás, por sinal. Tá? Falamos, então, de crimes contra a honra, falamos já um pouco de bullying, falamos até em incitação ao suicídio, uma coisa mais pesada. Queria falar um pouquinho de stalking para vocês e depois eu vou falar um pouco também. Nossa, já está 6h22, vou ter que agilizar. Falar um pouquinho sobre stalking
vou falar um pouco sobre invasão de dispositivo e vou falar sobre fake news, perfis falsos, para a gente fechar para o nosso bate-papo. O que eu quero falar rapidamente com vocês? Stalking, que todo mundo já ouviu falar essa palavra? Stalking é crime, ou seja, perseguir uma pessoa de forma ameaçadora é crime, é uma atividade criminosa. Então, se todo mundo já assistiu a série You, ou você, né? Isso é stalking. Então, o doidinho lá, ele persegue lá as mulheres, com quem ele se apaixona, e começa a ficar em cima delas e tal. E eu diria até que ele ainda não aparenta tanto, mas o stalker, ele faz isso de forma ostensiva. Então, o stalker, ele vai ficar... Isso aconteceu até comigo, já. Uma moça ficou me perseguindo durante um tempo numa sala de aula, aí ficava entrando e saindo da sala de aula que eu dava aula. Enfim, faz parte. Então, quer dizer, as obsessões humanas, né, os comportamentos obsessivos humanos em relação a outras pessoas acontecem para todos os tipos. Não perguntem consequências em situações que qualquer dia a gente conversa sobre isso, de preferência regado aí a um copo de show. Mas, de todo jeito, isso vai gerar, então, sim, uma punição dentro do direito penal. Isso pode acontecer, o stalker ou stalking pode acontecer em ambiente virtual e em ambiente presencial. Então, a pessoa ela vai se manifestando nas redes sociais, aquele cara vai, além de seguindo, perseguindo, vai fazendo comentários, vai fazendo manifestações e de uma forma sendo inconveniente, né? Sendo lascivo até, ou seja, fazendo aí comentários sexuais, enfim. Isso pode acontecer, aliás, acontece e pode sim ser considerado conduta criminosa. Bom, pessoal, fala. Bom, o senhor falou sobre na sociedade como geral existem as restrições e as medidas e tudo mais, só que dentro de ambientes fechados, como trabalho e escola, principalmente em ambiente escolar, que, como eu mencionei, sobre os alunos menores de 18 anos, como essa questão do stalking se aplicaria nesses ambientes de trabalho e escolar? Medida restritiva, né? Normalmente você já matou a questão. Então, o stalker, ele vai ser impedido de ter contato, pode ser impedido de ter contato com aquela determinada pessoa, com a vítima de stalking, por algum meio, por alguma medida, por alguma forma. Então, uma proibição de aproximação. Agora, vou te contar uma coisa, Patrick, que é muito, muito, muito complicado, e eu já estou colocando isso para você de uma forma clara, porque eu trabalho com isso, e aconteceu até um caso muito recente com um cliente meu, que estava sendo stalkeado por um inquilino dele, o inquilino ficou injuriado com ele, começou a perseguir ele, um cara médico e tal, e começou a ligar ameaçando, e coisa que, enfim. E a gente está tentando medidas protetivas, mas está difícil. Então, não pensa que medida protetiva é uma coisa muito fácil. Não é. É um problema que a gente tem no Poder Judiciário, mas aí a gente vai entrar numa outra temática mais pesada, vai cair dentro do direito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, em tese, cabe medida restritiva. Então, da mesma forma como a mulher vítima de violência, ela tem direito a uma medida restritiva contra o agressor, que todo mundo acompanhou aí os casos que estão na mídia, sempre tem medida restritiva de afastamento, de entrega de porte de arma ou coisa que o valha, também caberia, em tese, alguma medida restritiva dessa natureza contra o stalker, de não ficar no mesmo ambiente. A questão da mentalidade também tem aquela parte da medida constitucional, Mesma coisa. Mesma coisa. O que se aplica para um, se aplica para o outro. E aí, eventualmente, mudança de colégio. Às vezes a questão é resolvida de forma até administrativa, mas mudança de colégio, isso é tudo possível de ser realizado. Vou rapidinho para a gente poder encaminhar, porque daqui a pouco eu vou massacrar o jornal.